Olá, uma boa tarde a si que se junta a mais esta conversa na Eclésia. Às sextas-feiras, como habitual, tocamos assuntos de cultura. Já falámos sobre poesia, já falámos sobre teatro, já falámos também sobre museus, na passada semana, assinalando o Dia Internacional dos Museus. Hoje desafiamos para esta conversa Maria João Costa, jornalista da Rádio Renascença, responsável por um programa semanal de cultura, o Ensaio Geral. Temos connosco também o Padre Francisco Mota, ele que é diretor do Centro Cultural da Brutéria, que se localiza na cidade de Lisboa, em plena Baixa Chiado. Muito obrigada aos dois por estarem a conversar comigo e aqui nesta conversa na Eclésia. Padre Francisco Mota, começava por si. A Brutéria começou a sua atividade, o Centro Cultural da Brutéria começou a sua atividade neste início do ano, apresentando-se e tendo uma larga cobertura daquilo que representava também a nível cultural na cidade de Lisboa e concretamente nesta aposta que a Igreja também fazia e que a Companhia de Jesus fazia nesta área cultural. Acredito que não esperavam que, passado poucos meses, tivessem de redefinir a vossa programação e também adequá-la. Perguntava-lhe como é que tem sido esta pausa, de que forma é que, tendo em conta a vossa programação e também a vossa vocação de estarem presentes enquanto meio de cultura na cidade de Lisboa, como é que tem sido gerir esta pausa e esta reprogramação? Boa noite, obrigado pelo convite para esta conversa. Tenho muito gosto de ser com a minha equipe. Que a Companhia de Jesus fazia nesta área cultural, acredito que não esperavam que, passado poucos meses, tivessem de redefinir a vossa programação e também adequá-la. Perguntava-lhe como é que tem sido esta pausa, de que forma é que, tendo em conta a vossa programação e também a vossa vocação de estarem presentes enquanto meio de cultura na cidade de Lisboa, como é que tem sido gerir esta pausa e esta reprogramação? Boa noite, obrigado pelo convite para esta conversa. Tenho muito gosto de ser com a minha equipa, também tenho muito gosto em que aquilo que nós vamos fazendo esteja presente e disponível através destas plataformas. Há duas coisas que, em relação a essa pergunta, me parecem relevantes. A primeira é não menosprezar o choque. Passámos muito tempo a preparar a abertura desta casa. Houve muitos jesuítas envolvidos nisto. A Santa Casa de Misericórdia esteve envolvida neste projeto desde o início. Muita boa vontade, muito entusiasmo. E, de facto, ter que suspender a atividade e fechar a porta passado um mês e meio é muito violento. E, por isso, a primeira reação connosco não foi de negação, mas foi de uma surpresa dura de aceitar. Parece-me que isto nos tem acontecido a muitos em geral. A normalidade da vida ser interrompida é difícil para todos, para as famílias, para um projeto que acabou de nascer com uma ambição tão grande em particular. Isto é uma coisa. A segunda coisa que me parece importante é dizer isto, é que apesar do choque inicial, apesar da surpresa difícil de gerir depois de tanto tempo de preparação, ter uma equipa muito entusiasmada e muito qualificada como nós temos ajudou-nos e ajudou a mim a não perder também um bocadinho o rumo nesta fase. Ao longo dos últimos 2 meses e meio, a Brutéria continuou não só a publicar mensalmente a revista que publica desde 1902, mas a somar a isso acrescentou um projeto de conversas com os 6 jesuítas cá de casa, quando estávamos confinados, onde nos conversando um bocadinho sobre aquilo que estávamos a ler, o que eram as preocupações de cada um, a investigação de cada um, e fomos gravando e disponibilizando online, e fomos lançando um projeto novo também, chamado Aos Vossos Lugares, que teve 2 séries, para o qual convidámos um conjunto significativo de artistas, portugueses, mas não só, para durante este tempo continuarem, de alguma forma, a desafiar quem está em casa a encontrar na beleza uma possibilidade de receber força para o dia-a-dia, não é? E de dar sentido ao dia-a-dia. No fundo, nós encaramos estes últimos 2 meses e meio, não como sendo um tempo estranho à nossa missão, mas como sendo um tempo que bate exatamente certo com aquilo que é a nossa missão. Não é?
o que varia é a plataforma, mas o nosso desejo de poder despertar intelectualmente, de poder despertar para a relação com a beleza do mundo, de poder despertar para a importância dos problemas sociais, mantém-se, e isso foi muito bom ver ao longo dos últimos 2 meses a possibilidade de manter isto ativo. Uma expressão que vos li foi o objetivo de se manterem inquietos culturalmente, tendo a internet como aliada. Têm conseguido manter, sentem essa inquietação cultural também por parte das pessoas que, de alguma forma, estavam próximas do Centro Cultural Brutéria? Há palavras que nós gostamos muito. Esta é uma casa que tem uma relação muito forte com o texto, com a palavra escrita, também com a palavra oral, mas há palavras de vez em quando que catalisam aquilo que é o nosso entendimento da realidade e a nossa relação com o mundo. E inquietação, a palavra inquietação foi aparecendo lentamente, mas foi tomando conta de nós. Não no sentido negativo, mas pelo contrário. Eu entendi inquietação no sentido positivo, daquilo que nos desperta, que nos faz ter vontade de construir coisas novas. Nós vemos à nossa volta que isto é aquilo que é esperado de nós. É que tenhamos uma palavra a dizer que desperte, que acorde, que inquiete intelectualmente, socialmente, né? E os projetos construídos foram exatamente nesse sentido. Nós durante estes meses fomos usando outra palavra além desta, fomos dizendo que a nossa atividade era não só uma forma de despertar inquietação, mas que era também um ato de resistência. E estamos muito convencidos disto e muito conscientes disto, que a nossa relação com a cultura, a nossa relação com a atividade cultural é um ato de resistência da nossa parte, de não ceder ao desânimo, de não ceder ao desespero, de não ceder ao discurso político fácil, mal formulado, de não ceder, e porque é estes pequeninos atos de resistência que nós conhecemos, dos quais nos aproximamos, que fazem parte da nossa vida e que nos ajudam no dia-a-dia a viver uma vida que, apesar da circunstância exterior ser tão estranha, a manter uma unidade de sentido que dá força. Não é? E isso é o que nós temos feito até agora. Temos um projeto novo para lançar, anunciaremos em breve um projeto que tem uma linguagem já não tanto artística, mas muito mais social, que usará a linguagem tradicional da Igreja do destino universal dos bens para pensar o que é que acontecerá a partir daqui, qual é o tipo de sociedade no qual nós queremos viver a partir daqui, para que não aconteça que a sociedade, depois desta pandemia ser derrotada, seja uma sociedade que é construída por acaso e por acidente, sem que tenha sido desejada por nós e construída por nós. E por isso estes pequenos atos de resistência são aquilo que nós temos para contribuir para a vida da Igreja, para a vida do país. Maria João Costa, poder-se-ia pensar que a cultura, estando em tempo de pandemia, também estaria parada, mas não tem sido esse o teu caso. O trabalho não te tem faltado a noticiar também aquilo que vai acontecendo, quer nos artistas, quer nos escritores. Consegues identificar esta resistência que o Padre Francisco Mota falava nas pessoas com quem tens contactado, nas pessoas que tens entrevistado? Boa tarde, Lígia, e boa tarde, Padre Francisco. Obrigada por esta oportunidade e parabéns à Brutéria pelo trabalho que tem feito. Foi, de facto, um dos sítios que eu procurei quando primeiro quis noticiar a atividade cultural. A cultura, de facto, parou, aquela cultura que nós conhecemos como ir a uma sala de espetáculo, ir a um concerto, visitar um museu, parou, ficou suspensa, mas os criadores não pararam, porque precisamente por causa desta inquietação que o Padre Francisco fala e muito bem, e que de facto é uma palavra que eu tenho escutado muitas vezes repetida ao longo deste tempo. Os artistas viraram-se para as redes sociais, para a internet, para manterem a atividade. Exemplo disso, vou dar um dos exemplos que aconteceu durante este mês, o Festival Literário Literatura em Viagens, organizado pela Câmara de Matosinhos. Tinha tudo preparado para acontecer em maio e de repente com tudo isto teve que cancelar. O que é verdade é que há coisas boas que aconteceram, porque o festival acabou por ser organizado na mesma, através da internet, e estas plataformas como a que estamos a usar, o Zoom,
permitiram trazer escritores que de outra forma não tinham apanhado o avião para vir, não tinham agenda para fazer uma viagem até aqui, passarem aqui uns dias para estarem no festival e que assim se disponibilizaram durante meia hora a estarem direto no festival e portanto há frutos bons a colher e experiências boas que têm sido colhidas deste momento de suspensão que todos vivemos. Ao mesmo tempo, há um outro lado que tem sido repetido nas entrevistas que vou fazendo aos artistas. Há esta ideia de silêncio, não é? De momento em que paramos e de facto todos nós reparamos, basta abrir a janela e percebemos que ouvimos muito mais os pássaros, não ouvimos aviões. E este momento de silêncio, para os criadores, em muitos dos casos, é o momento da criação. O exemplo dos escritores, muitos deles já trabalham em casa, muitos deles já precisam desse momento de silêncio para criarem, portanto acaba por ser esta suspensão da atividade, também teve este lado da criação que não parou, porque de facto eles são criadores. Perguntar se vem inspiração, se este momento inspira, foi algo que eu fui perguntando a muitos deles. E dou outro exemplo, a coreógrafa Olga Roriz, cuja companhia está a celebrar 25 anos agora e que não pôde celebrar esse momento no palco, como estava previsto, do Teatro Nacional. Ela dizia-me, não, este não é um momento de inspiração, talvez venha a ser, é preciso que essa semente fique cá dentro, vá germinando e talvez daqui a uns tempos algo saia a partir desta experiência. Mas, por exemplo, o Pedro Brunhosa, que entrevistei esta semana e que publicamos esta sexta-feira, precisamente a entrevista na Renascença, ele dizia que criar neste momento foi para ele uma salvação. E, portanto, é curioso ver estes dois lados, porque para uns artistas é de facto um momento de criação e inspirador, para outros não tanto, e isso eu acho que é também algo que nós vamos digerir ao longo dos próximos tempos sobre este momento que vivemos. E o reconhecimento, tens sentido que este é um tempo para se falar sobre o reconhecimento que a cultura pode ter também no nosso país, porque isso tem sido um fator também muito noticiado nesta altura. Ainda ontem, por exemplo, nós podemos perceber uma manifestação silenciosa em frente ao Parlamento, onde diversos artistas, concretamente, pediam a criação de um estatuto do artista e também a aprovação de um fundo de emergência. Tem-se falado muito nesta questão de que aqueles que contribuem fortemente para a cultura, que nós hoje consideramos também o nosso património, e vale a pena afirmá-lo dessa forma, nesta altura se veem numa situação económica muito difícil. Poderá esta altura ser fundante para mudar este paradigma? Maria João, o que é que te parece, tendo em conta, claro, os contactos que tens? Eu gostava de dizer que sim, mas não é de facto uma resposta fácil. Eu recordo uma entrevista que fiz ao ator Nuno Lopes, que estreou uma série no canal Netflix, que diz que é um privilegiado nesta altura, mas que ele denunciava que havia situações de fome entre o meio artístico, e isto foi algo que a mim me choca ouvir da voz de um ator e de alguém que é um agente, um profissional da área da cultura. Esta vigília que falas é mais um espelho disso, mas há também muitos rostos não visíveis ou menos visíveis desta precariedade da cultura. Precariedade é uma palavra que vem muitas vezes associada à cultura. E há muitos rostos dessa cultura que são desde os programadores, os produtores de espetáculos, os iluminadores, os gráficos de uma editora de livros, caras os anónimas que contribuem também. Exatamente, e portanto todas essas pessoas, nós quando pensamos em cultura pensamos nas estrelas, entre aspas, não é? Naqueles rostos que conhecemos, nos nomes dos escritores que conhecemos, nos músicos, mas há todo um outro universo que faz, no fundo, a máquina da cultura funcionar quando nós nos sentamos para ver um espetáculo, para assistir a uma sessão de poesia, para ver um bailado. Portanto, toda essa máquina vive, de facto, muita precariedade. Ao longo destes tempos, houve também várias reuniões da Comissão Parlamentar de Cultura, em que a Ministra da Cultura esteve presente, e repetidamente, de facto, a Ministra tem referido que essa tem que ser a próxima prioridade
e já está a ser um tema de agenda, digamos assim, política, que é criar um grupo de trabalho para precisamente ver de que forma é que esta precariedade na cultura pode ser, enfim, tratada, sarada, e foi já criado um grupo de trabalho precisamente entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Segurança Social e do Trabalho para trabalhar esta questão. A verdade é que as regras que estão neste momento em cima da mesa para a forma como os espetáculos vão funcionar futuramente também podem pôr em causa, de facto, os artistas. Por exemplo, há artistas que só recebem por bilheteira e, portanto, se as salas de espetáculo vão ter que ter aquelas regras de distanciamento, lugares vazios, portanto, vão ter menos capacidade, isto vai implicar menos venda de bilhetes e, portanto, menos retorno também para os artistas. Portanto, há aqui muitas situações, muitas cartas em cima da mesa. Padre Francisco Mota, quando o Centro Cultural Brutéria abriu portas no início deste ano, foi uma proposta diferente, de alguma forma consequente com a vocação da própria Companhia de Jesus, não só cá nacionalmente, mas também internacionalmente, mas continua a ser uma proposta diferente se olharmos para o panorama também daquilo que são as propostas da Igreja em Portugal. Se olharmos e se pudermos pensar que a cultura deixe-me pôr entre aspas, o parente pobre na sociedade portuguesa, também o poderá ser encarado dessa forma também na Igreja em Portugal. Como é que têm sentido esta recepção das vossas propostas culturais num centro, na cidade de Lisboa, e por um lado tendo em conta a vontade que muitos têm de beber a cultura também proposta pela Igreja, mas por outro lado sentir que a cultura muitas vezes não é bem acarinhada, quer socialmente, quer eclesialmente? Uma pergunta difícil, já está-me a querer pôr em sarilhos. Não quero. Temos duas realidades muito diferentes. Temos a realidade da Igreja, onde a relação com a cultura é difícil, porque a Igreja tem permanentemente que articular dois polos em tensão: o polo da tradição e o polo da fidelidade ao Espírito. E isto, do ponto de vista confessional, usando a linguagem da fé, é inevitável. Acontece na nossa relação com a vida espiritual como acontece na nossa relação com a vida cultural. Nós estamos muito mais confortáveis com o barroco do que estamos com a arte contemporânea. Um dos jesuítas que vive cá em casa diz com frequência, e ele explica isto muito bem, que a Igreja hoje em dia se transformou num terrível encomendador de arte contemporânea. Porque como perdemos tudo o que está no meio entre a tradição e a fidelidade ao Espírito, e como deixamos de estudar, como deixamos de nos apropriar, deixamos de nos aproximar do dia-a-dia, da realidade da produção da arte, estamos muito mais vulneráveis ao kitsch, muito mais vulneráveis ao pastiche, e isto prejudica-nos muito. Portanto, do ponto de vista da Igreja, há um caminho importante a fazer no que tem que ver com a criação de uma nova linguagem que permita encontrar valor na expressão daquilo que são as preocupações dos tempos nos quais nós vivemos. E esta preocupação não é só social, é artística, é estética, é existencial muitas vezes. Uma das coisas que a Brutéria se propõe fazer, olhando para a realidade da Igreja, é precisamente ajudar a criar uma linguagem na qual a Igreja se reveja diante da contemporaneidade e na qual a contemporaneidade se reveja diante da Igreja. Há um hiato muito grande para ultrapassar. Em termos artísticos, mas não só, porque é sempre redutor quando numa conversa sobre cultura e preocupações culturais, a nossa única questão tem que ver com a arte e com a produção artística. Nós temos uma relação muito forte com a cultura académica, intelectual, com a cultura urbana, da maneira como o dia-a-dia é vivido, e tudo isto nos preocupa. Não há nenhuma destas preocupações que não seja nossa. E, portanto, a primeira coisa que responderia, se calhar, de maneira um bocadinho tangencial, mas seria isto, que a Brutéria, aquilo que se propõe é
ajudar a que a Igreja seja capaz de criar esta linguagem onde reconhece valor positivo na forma como as preocupações do dia-a-dia do nosso mundo contemporâneo são exprimidas. Pois há um segundo lado desta questão, avançando 180 graus, nem tudo aquilo que a Igreja faz é mau, nem tudo aquilo que a Igreja pensa é mau. Ao longo dos últimos anos foi muito interessante ver como o Dom Tolentino foi ganhando espaço, crescendo dentro do nosso tecido cultural e social e político, etc. Importa referir, desculpe interrompê-lo, importa referir que também nas dioceses há organismos vocacionados também para tratar a parte cultural, mais ou menos ativos, mas às vezes há sinais mais pequenos, não visíveis nacionalmente, mas que também acabam por ter alguma expressão, só para acrescentar. Essa é a parte problemática do qual eu não queria falar, que tem que ver com orçamentos e com financiamento e com a capacidade que nós temos, se dizemos que queremos entrar nisto, quer dizer, então é preciso criar condições para que seja preciso que este diálogo exista. Mas há uma segunda parte, que é a que tem que ver com a capacidade que a Igreja tem que ter de mostrar ao mundo contemporâneo que produz arte, para dizer assim, que produz inteligência nas academias, que produz educação à vida da sociedade com todas as IPSS, organismos sociais. É preciso mostrar a quantidade de trabalho que a Igreja faz bem feito e que pode ser usado, elogiado. Deste ponto de vista, nós às vezes menosprezamos a rede na qual nos inserimos. Isso é uma das coisas que a Brutéria desde o princípio tem procurado. Do ponto de vista artístico, temos inspirado muito no trabalho do Centro Santa Fedélia, em Milão, dos jesuítas italianos, que desde há muitas décadas têm um trabalho assinalável no campo da arte e no qual nós nos revemos muito. No campo social temos procurado muita inspiração do Cristianismo e Justiça em Barcelona, que tem uma atividade social de reflexão sobre a sociedade absolutamente extraordinária e na qual nos revemos também. A capacidade de nos inserirmos numa rede maior ajuda também a ter credibilidade para dizer que nós já fazemos todas estas coisas. Em Portugal, inevitavelmente, nós acabamos a falar dos grandes casos de sucesso que temos, como o Banco Alimentar, por causa da grande ligação que tem, de muitas maneiras, à vida da Igreja. Precisamos de fazer isto também no campo da arte, precisamos de fazer isto no campo da reflexão sobre a sociedade, precisamos de fazer isto no campo da construção da inteligência nas academias. Isso é o que a Brutéria quer fazer, servir de ponte, construir linguagens para que a Igreja se possa apropriar do que está cá fora e é interessante, e para que o mundo que não pertence à Igreja possa olhar para nós e ver também o que é interessante e construir a partir daqui. Pergunto-lhe se na reprogramação que agora vão começar a fazer, estamos na fase 2 de desconfinamento, daqui a uma semana entraremos na fase 3 de desconfinamento. Acredito que o Centro Cultural Brutéria, como o Padre Francisco Mota já disse há pouco, prepara a sua programação. Pergunto-lhe se é neste acrescento, nesta evidência de acrescentar valor culturalmente, que a vossa programação vai ser apresentada, no fundo, tendo em conta que, se calhar, nesta altura, Padre Francisco, a cultura não é das principais ou das preocupações mais imediatas que o ser humano tem ao ir à procura deste novo normal, como temos falado agora nesta expressão que se torna muito, muito corriqueira, digamos assim. Ou seja, a reprogramação tem de acrescentar valor para que as pessoas, de facto, sintam que a procura de propostas culturais pode fazer parte também desta nova rotina. Deixa-me só dizer, acrescentar só uma coisa, porque de facto precisamos, então, mais do que nunca, de alimentar a alma, e eu acho que a cultura e esse diálogo, sobretudo também os diálogos que a Brutéria tem feito, proporcionam-nos isso. Obrigado, Maria João. Sim, eu revejo muito nisso. A cultura,
Nós temos visto, eu até tenho visto coisas muito interessantes da parte do Ministério da Cultura, de instituições como a Gulbenkian e de um conjunto de outras instituições e organismos a procurar garantir a vitalidade do mundo cultural durante este tempo de pandemia e no que virá a seguir. De facto não é suficiente, apesar de todos os esforços meritórios e importantes, sabemos que há falhas, sabemos que a cultura não é a prioridade para um segmento da população, sobretudo que tem preocupações mais macro e que têm que ver com o enquadramento financeiro futuro, legal, futuro do que vai ser a nossa vida em sociedade, mas parece-me que na linha do que a Maria João dizia, que cada vez mais e que de maneira cada vez mais evidente no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia das pessoas que andam na rua, o que vai fazer diferença no modo como nós vivemos não é perceber se o próximo pacote de ajuda tem X milhões de euros ou X milhões mais 2. O que vai fazer diferença é a capacidade, enquanto pessoas, enquanto sociedade, de construirmos um projeto comum que tenha um desejo comum de beleza, de justiça, de generosidade, de coragem, de perseverança. E quem tem isto para oferecer, é o mundo da cultura. Este não é um problema novo, é um problema que se acentua nesta fase, mas é um problema, nós podemos ter falado exatamente disto há 6 meses. Temos em Portugal uma vida cultural altamente vibrante, com uma qualidade absolutamente extraordinária. Estamos na altura de reconhecer isso e de reconhecer o papel que a cultura pode ter como elemento agregador da sociedade, como elemento de criação de entusiasmo, como fonte de criação de emprego, como motor de ligação internacional que o país tem com o resto da Europa e com o resto do mundo. Portanto, quanto mais nos apropriarmos daquilo que a cultura tem para oferecer, melhor. Maria João Costa. Precisamos de criar pensamento, sobretudo, eu acho que é isso que nós precisamos neste momento. Maria João Costa, acrescentando só aquilo que tu estavas a referir há bocado, há cerca de 15 dias falava aqui com a encenadora Matilde Trocado e ela falava do palco como o lugar da verdade, onde, ao contrário daquilo que se pensa, é o lugar onde se tiram as máscaras. Podemos dizer que a cultura também tem esse serviço, não só agora a questão do teatro, mas a cultura em geral, a poesia, a música, a literatura, a arte contemporânea, como falávamos há pouco, as exposições, são sempre convites a procurar a verdade do ser humano e a caminhar mais para a verdade de uma sociedade também? Sim, eu acho que a arte, de um modo geral, inquieta-nos, e voltamos à palavra inquietação, e se nos inquieta por alguma razão, é porque nos faz pensar, é porque nos leva a esse encontro ou essa procura da beleza que o Padre Francisco estava a falar e portanto eu acho que a cultura alimenta-nos, desassossega-nos e isso faz-nos bem, portanto nesta altura em que de facto se calhar temos falado com menos pessoas, estado com menos pessoas, é bom abrir um livro, é bom também podemos desfrutar daquilo que de repente passou a estar disponível através, claro está, da internet, mas estar disponível de forma gratuita. E portanto também não devemos desperdiçar este momento porque nos é oferecida a oportunidade de desfrutar de espetáculos e de vários conteúdos gratuitamente e portanto eu acho que não nos devemos habituar a isso porque os artistas de facto precisam de viver, mas neste momento também é bom podermos desfrutar da cultura e mais não seja um livro, tirar um livro da estante e ler. E até tirar um livro da estante que já se tenha lido noutra altura, mas descobrir agora neste novo contexto também pode ser uma boa oportunidade. Para terminarmos esta nossa conversa,
eu pedi ao Padre Francisco Mota e à Maria João Costa que nos deixassem uma sugestão cultural também para estes dias. Maria João Costa, pedia-te que nos deixasse alguma sugestão que a ti te pode parecer importante e quem nos está a ouvir que possa beneficiar dela também. Eu não vou cumprir as regras e vou sugerir mais do que uma rapidamente, porque os museus voltaram a abrir, os monumentos voltaram a abrir e é uma oportunidade de perguntarmos há quanto tempo não vamos aos Jerónimos, por exemplo. É uma oportunidade de visitar os Jerónimos de uma forma privilegiada, porque não há tanta gente e, portanto, podemos de facto contemplar aquele claustro maravilhoso. Mas podemos também, por exemplo, ouvir uma música, e eu falei da entrevista do Pedro Brunhosa, o Tempestade, a nova música do Pedro Brunhosa, composta precisamente neste tempo de confinamento e dedicada ao pai dele de 96 anos que está hospitalizada, é uma letra para se ouvir e uma música para se ouvir, mas também visitar um museu, o Museu de Arte Antiga está com o restauro dos painéis de São Vicente a ser feito ao vivo e, portanto, acho que é também uma oportunidade. E ver teatro, o Teatro Nacional da Ana Maria II vai ter esta sexta-feira uma peça de teatro no seu site. E já que falámos de inquietação, eu não tinha pensado nisto, mas ao longo desta conversa fui-me lembrando disso. Há uma exposição em Lisboa que abriu justamente quando o estado de emergência foi decretado, se chama Inquietação, está aí muito próximo do Centro da Brutéria, na António Maria Cardoso, numa galeria de arte. É uma exposição dos artistas, uma dupla de artistas, o João Jaz e a Manuela Pimentel, e eu acho que merece uma visita. Muito bem. Maria João, muito obrigada por estas sugestões. Padre Francisco Mota, passava-lhe a palavra a si. Não só sugestões que nos queira fazer, ou abrir um bocadinho o leque daquilo que podemos visitar nos próximos tempos aí no Centro Cultural da Brutéria. Eu acho que as sugestões da Maria João são fantásticas e acho que eu não fiz ainda a cumpri-las-ei. Seriam várias sugestões que gostava de fazer. A mais evidente é de lerem a Brutéria. Não é? A Brutéria tem este design novo que tem marcado este ano. Tem, além de um caderno cultural muito interessante, tem um conjunto de artigos sobre a realidade na qual nos inserimos que me parece interessante. Se eu não fosse diretor da Brutéria, acho que recomendaria a Brutéria à mesma. E podemos lê-la online, como na edição do mês anterior? Podemos. Nós criamos uma assinatura digital que está disponível a partir de 2020. Portanto, está acessível online, mas através da assinatura. Temos disponível online toda a coleção das Brutérias mais antigas, numa parceria que temos com o Boston College. Depois, há um autor, escritor, radialista canadiano que me tem fascinado nos últimos tempos, chamado Malcolm Gladwell, que foi colunista da New Yorker durante bastante tempo. Vou ver se consigo partilhar o meu ecrã. Não consigo. Tem um podcast chamado Revisionist History, História Revisionista, só em inglês, infelizmente. Para quem tenha hábito de ouvir podcasts e podcasts em inglês, este podcast chamado Revisionist History, hoje em dia parece-me talvez o elemento mais importante dentro do mundo do questionamento moral da realidade da nossa vida contemporânea. O que este Malcolm Gladwell faz é, olhando para casos concretos da realidade mundial, casos de polícia, casos económicos, casos educacionais, onde de alguma forma tinha havido alguma coisa que tinha ficado por explicar, alguma coisa que tinha ficado por dizer, etc. Constrói episódios muito bem entrevistados, muito bem escritos, sobre como é que nesta situação se pode pensar moralmente sobre este assunto. É um podcast que me parece especialmente interessante, tendo em conta que a nossa relação com a vida moral é cada vez mais simplificadora. Nós gostamos, em relação aos problemas morais, de ter respostas fáceis.
nestas situações se pode fazer ou não se pode fazer. E acabamos por perder muitas vezes a capacidade de pensar criticamente sobre todo o intervalo daquilo que acontece numa situação moral que é complexa. E, portanto, seguir este podcast a mim parece-me especialmente importante. Uma última sugestão, e já estou a ver que a Maria João de certeza que vai querer fazer mais alguma e é justo. Uma última sugestão. Ao longo dos últimos 2-3 anos, sobretudo no Reino Unido, tem aparecido um conjunto muito significativo de novas versões da Odisseia ou novas versões da Ilíada, de novos épicos. Eu tenho aqui vários, chamado Circe, uma leitura feminista da viagem de Homero a partir de Circe, uma dessas ninfas que Homero encontra a meio da sua viagem. Este chamado The Silence of the Girls, que é uma leitura feminista da Ilíada. Este chamado Country, que é uma leitura extraordinária do conflito na Irlanda do Norte e da guerra. Porque é que me parece interessante regressar aos épicos, à Ilíada, à Odisseia, à Eneida e a tudo o que vem daí com as leituras mais contemporâneas disto. É para nos ajudar a criar consciência de que esta luta permanente que nós vivemos em relação à bondade da realidade tem que ser travada. A luta de Homero tem que ser travada diariamente por nós, a luta de Aquiles tem que ser travada permanentemente, diariamente por nós. Há obstáculos no caminho, obstáculos muito violentos e causadores de grande sofrimento e de grande dano, mas no meio disto o destino da viagem encontra-se. E neste tempo em que nós estamos, parece-me que ter consciência de qual é a finalidade que buscamos, Homero que quer regressar até à presença de Penélope, Aquiles que vinga a morte, tudo isso. Quanto mais consciência nós tivermos daquilo que buscamos e da razão pela qual enfrentamos este tempo de luta, acho que mais nos ajudará a viver e talvez seja uma sugestão interessante. Muito bem, muito obrigada também por ela, Padre Francisco. Maria João, queres acrescentar alguma coisa ainda? Mais uma sugestão? Os livros, como podes ver, poderia escolher muitos, mas deixa-me só deixar então uma sugestão de um livro que eu gosto em particular, porque é sobre a vida de uma escritora que eu tive o privilégio de conhecer e de quem gosto muito, que é a Agostina Bessa Luís. A biografia dela, O Poço e a Estrada, escrita pela Isabel Renovo, é uma viagem por uma vida incrível que vale a pena conhecer. Muito bem, muito obrigada também por esse acrescento, Maria João, e pode-se ver que de facto a cultura é uma deixa que nos permite continuar a conversa com propostas, com reflexões que nos permitiria continuar aqui a conversar durante muito mais tempo. Eu agradeço muito Maria João Costa, jornalista da Renascença, e o Padre Francisco Mota, diretor do Centro Cultural Brutéria, por neste final de tarde estarem à conversa aqui com a Eclésia. Muitíssimo obrigada, muito sucesso para os vossos projetos, culturalmente falando, sempre no propósito de chegar a mais pessoas e convidar mais pessoas a encarar a sua vida de uma forma mais enriquecida também pelas propostas culturais que se podem fazer. Muitíssimo obrigada aos dois e uma boa tarde. Obrigado, Lígia. Obrigada, Lígia.